Sejam muito bem-vindos a essa aula Projeto Juju chegando. Deixa seu like, se inscreve para você não perder os conteúdos que rolam aqui no nosso canal, tá? A gente vai começar na pele, tá? A gente vai fazer a pele dela e depois a gente parte pro cabelo, que tem uma técnica bem legal. Eu fiz a Juju, foi em 2016, 2017, se eu não me engano, e eu dei uma repaginada nela, tá? Aqui, ó, um projeto bem antigo, eu tinha parceria com outra marca de tinta, olha o tamanho do olhão dela, né? A gente vai melhorando, né, pessoal? E aqui, eu modifiquei o desenho pra ficar mais bonitinha, gente, ó, por causa que, né, quando a gente tá no começo, isso aqui era bem lá no meu começo mesmo, tá? Então, a gente vai melhorando. É isso aí, a gente vai melhorando com o tempo. Nada de querer pular estágio, tá? A gente começa assim, começa e você vai, comece, e você vai melhorando com o tempo. É assim que a gente vai progredindo, né? Não pode desistir. Gente, então vamos lá. Começa a anotar as cores que a gente vai usar, mas as cores também estarão na descrição dessa aula, tá? Outra coisa, o risco, ele vai estar lá no canal de transmissão do meu Instagram, ó, meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui embaixo, tá? Vocês encontram o canal de transmissão na bio do meu perfil, tá lá, Prica Dicas e Conteúdo. Clicou, entrou, tá? E os riscos estão lá. Você também pode adquirir o risco lá no nosso grupo VIP do WhatsApp, tá? Eu vou deixar o link desse grupo no comentário fixado. A gente tem diversas aulas aqui, vai ter alguma aula aparecendo aqui pra você, você pode clicar pra assistir. Você não vai sair dessa aula, quando você terminar de assistir essa, aí você pode assistir essa outra aula. Tem bastante vídeo aqui no canal já e a gente vai continuar trazendo bastante conteúdo pra vocês, tá bom? Então, bora lá pra aula. Eu vou começar fazendo a base da pele da Juju com camurça e depois que a gente faz a base, a gente vem fazendo as nuances, né? Por conta da tonalidade que vai ficando bem mais bonita aqui na lateral, tá? E depois a gente vai clareando. Tem uma iluminação, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu só mostrar, ó, tá vendo? Então, a gente faz a base pra depois a gente vir, ó, fazendo essa sombra, essa nuance aqui na lateral, ó. E aí a gente vai clareando aos poucos, fica mais fácil, né? A gente vai depois só fazendo a sombra, e aí as partes mais claras. Mas a gente tendo essa cor de base, a gente consegue esse efeito depois só fazendo a sombra. E aí alguns pontos de luz, que nem aqui, ó, no nariz, aqui no queixo, aí a gente precisa fazer tanta iluminação, só nas partes que são mais, né? Então, a gente deixando a base pronta, fica bem mais fácil pra conseguir esse efeito, tá bom? Então vamos lá? A gente vai preencher com camurça. Tô usando o pincel C522, tá? Pode passar onde tem a sobrancelha, sem problema. Você espalha bem, ó. E aí você pode passar onde tá a sobrancelha. Não tem problema. O que é legal é você sair um pouquinho pra fora aqui de onde tem o cabelo. Aqui é interessante. Porque depois, quando a gente for fazer os detalhes e fiozinhos, a gente precisa ter um pouco de base por baixo. Senão fica aqueles buracos, famosos buraquinhos que faltou tinta, entendeu? Então é interessante a gente dar uma entrada pra onde tem os cachinhos aqui do cabelo dela. Então aqui é só preenchimento. Não tem segredo essa parte. Você vai preencher. Então espalha bem. E aí preenche tudo, né? Toda essa parte e a gente já volta na sequência. Ó, depois que a gente fez o preenchimento com camurça, a gente vai começar a fazer a primeira sombra, tá? A primeira sombra que a gente vai fazer é com o jatobá. Depois a gente vai intensificar em algumas partes, tá bom? Então, pega o jatobá e põe um pouquinho no pratinho. Coloquei aqui no pratinho um pouquinho. Vou lavar meu pincel. Eu vou trabalhar com a tinta meia carga. O que é isso? É só um lado do pincel, tá? Então eu vou começar aqui, ó. Eu gosto de fazer a parte do olho, porque primeiro, ó, fazendo uma sombra, como se ela tivesse maquiada, ó. Na parte de cima dela aqui, ó, do olho, que ela tem um delineado. Eu faço essa primeira sombra aqui. E aqui também na lateral, pra dar profundidade. Pega a tinta de novo só de um lado do pincel. A gente vai escurecer um pouquinho aqui, ó, lado de baixo. Se escapar um pouquinho pra dentro, não tem problema. Depois a gente vai pintar com branco, mas tenta evitar, tá? Ó, fiz um pouquinho de sombra. Agora eu repito esse processo do lado de cá, ó. Tá? Agora eu faço aqui o cantinho e embaixo um pouquinho também, ó. Esse lado. E aqui embaixo também. Pra fazer igual ao do outro lado, tá? Ó. Certo? A gente vai fazer sombra agora aqui também, ó. Do óculos. Movimento circular aqui pra esfumar bem. Acho que vou pegar um outro pincel, porque esse aqui tá bem molinho. E aí ele não... Esse aqui acho que tá melhor. Mesma referência, só que é menor. Aqui lá era o 8, esse aqui é o 6. Olha, pedacinho de tinta. Ó, esse é o 6. Essa aqui é a linha 523, tá? Cabo rosa. Ó, esfuma bem. Agora a gente vai começar a sombrear aqui pelos lados. E aí, ó, trabalha o movimento circular, tá? Esse movimento circular, você vai trazendo aqui pra dentro sem deixar marcado, tá? Ó, trabalha o esfumado pra não deixar marcado, tá? Então, você vai vir, ó. Trabalha bem. E a mão tem que estar leve, tá? Porque se você não tiver com a mão leve, você vai deixar marcas, tá? Então toma cuidado, ó. A mãozinha tem que estar leve.
Ó, vai com a mão leve. Ó, tá vendo que aqui ficou um pouco dividido? Pra gente deixar, caso fique marcado, você pega de novo camurça e dá, ó, uma espalhadinha, tá? Só pra tirar a marquinha. Caso ficou marcado, você pega o camurça de novo e só acerta aqui pra não ficar aquela marca, tá? Sempre é a cor de baixo que você pega pra ajustar e tirar a marca. O que que aconteceu? Porque às vezes secou a tinta aqui. Aqui tá muito calor, então seca a tinta. Aí se ficou marcado, você pega o camurça e vai acertando, ó. Daí ele tira a marquinha que ficou, tá bom? Se acontecer de novo, é bom que vocês vão vendo que tem conserto. Tem gente que fica num desespero e não tem por que ficar desesperado, porque dá pra consertar. Tudo tem conserto, gente. Ó, trabalha bem o movimento, tá? Do esfumado. Agora a gente vai também mexer aqui embaixo, ó. A gente precisa reproduzir a sombra que a armação do óculos faz aqui nessa parte, né? Então a gente vem, coloca a sombra. Tem sombra aqui embaixo também, ó. Só que antes de eu fazer essa sombra, eu tenho que deixar o rosadinho do rosto dela. Porque senão depois fica marcado. Então a gente vai deixar um pouco aqui, um rosadinho na pele dela, pra ficar coradinha, né? E a gente faz isso antes, tá? Eu gosto de usar essa cor, ó, vermelho bebê. A gente usa bem pouquinho, tá? Peguei esse pintuar aqui pequenininho, ó, da linha C556, 000, tá? E agora, gente, é muito cuidado, porque tem que ser pouca tinta. Se você colocar carregado, já fica marcado. Então eu tiro o excesso, ó, tirei o excesso num pano aqui do lado. Por quê? Senão fica muito. Então, ó, tem que ter pouquinho mesmo, ó. E aí eu vou acertando. Eu pego um pouquinho, tiro um pouco de excesso no meu paninho ali, ó. E aí eu vou acertando. Posso até passar um pouquinho aqui pra cima, por causa do óculos, né? Ó, tá vendo? Se quiser deixar mais, você deixa, mas eu evito deixar muito marcado, tá? Eu gosto de deixar bem suave, um negócio bem delicado. A mão bem leve também, ó, tá vendo? Pra deixar bem delicado, tá? Bom, agora a gente volta e faz a sombrinha reproduzida do óculos, tá? Ele vem aqui na lateral e faz a sombra projetada aqui na pele dela, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fazer também desse lado. Tá vendo que a posição não é aqui. Como tá vindo da direita, a gente vai aqui, ó, da direita, tá? Tem que prestar atenção na perspectiva. Às vezes a gente erra, tá? Até eu erro também de vez em quando a perspectiva. Mas quando a gente tá observando e tá vendo certinho, quando a gente inventa, a gente erra mesmo, acontece. Eu já errei várias vezes, às vezes, do lado da perspectiva, mas quando tem uma referência, é melhor eu acompanhar. Aqui também tem uma sombra. Não tem problema se borrar porque é preto lá dentro, então vai sumir depois quando a gente pintar. Agora, com bastante cuidado, eu vou dar forma pro narizinho. Eu vou, ó, de lado aqui, só tinta de um lado só, eu esfumo pra dentro. Tinta só de um lado do pincel, ó, presta atenção. Peguei na pontinha, ó, esfumei, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó. Tá? Desse jeito. Agora eu mudo o lado, ó. A tinta tá do mesmo um lado só que eu mudo o lado da pegada do pincel, tá? Ó, com bastante cuidado. Eu vou agora esfumar esse nariz com bastante delicadeza. Ó, aí agora que a gente esfumou aqui, presta atenção que a gente vai pegar bem pouquinho de novo tinta só de um lado. A gente vai fazer aquela parte aqui, ó, da boca que vem aquela parte no meio, tá? Vai marcar também os cantinhos da boca aqui do lado, da puxadinha, né? Do lado. Aqui, sombrinha aqui, ó, embaixo do lábio aqui, ó, da boca. Uma sombrinha aqui, tá? E agora a gente vem pra lateral. A lateral você vai vir, movimento circular, e vai trabalhando essa sombra do ladinho aqui, com bastante cuidado, esfumando. Movimento circular, pra não marcar, tá? E agora vem do lado de cá. Ó, tá vendo que aqui eu juntei? Tinha uma beiradinha que eu tinha que deixar por causa do pescoço, né? Mas aí eu posso pegar o camurça e vir aqui dividindo com ele, ó. Eu não podia ter juntado essa parte, ó. Então é só pegar o camurça e aí eu acerto com ele ali, tá? Deixo uma beiradinha aqui, porque depois eu vou colocar a camurça também pra acertar essa lateral. Tinta só de um lado do pincel ainda, tá? Lembra que o movimento é circular e trabalha com cuidado com o jatobá, tá? Senão depois tem que ficar consertando com camurça. Então dá trabalho depois pra consertar.
Ó, tá vendo? Aí eu pego meu pincel com cuidado pra consertar o cantinho aqui com o camurça. Vou pegar na pontinha do pincel, ó. Só pra fazer essa lateral aqui, ó. Você vai deixar ela mais clara desse lado de cá, ó. E sombrinha na orelha, que não pode esquecer, né? Porque eu tenho uma mania de esquecer a orelha. Gente, eu nunca vi uma pessoa pra esquecer detalhe na orelha como eu. Ó, escureço aqui. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nenhum detalhe. Depois a gente vai escurecer algumas partezinhas do nariz ainda. Mas por enquanto a gente deixa assim, tá? Vamos começar a sombrear aqui, ó, a parte de baixo, tá? Do pescoço. Então põe aqui a sombra. Essa parte aqui, ela vai ser mais escura, tá? Por estar no pescoço. E aí ela vem aqui, ó, fazendo essa sombra, porque o braço dela tá fazendo sombra nessa parte. Deixa eu voltar naquele pincel que eu tava usando, que esse aqui já não ajuda muito. Tem que voltar naquele mesmo. Pega a tinta só de um lado e, ó, vem espalhando com movimento circular. Agora a gente tem que colocar uma sombra aqui, ó, tá? Você vai até o final, e aí, tá vendo essa risca aqui do pescoço? A gente tem que colocar sombra aqui e sombra aqui, porque esse braço tá fazendo, essa mão aqui tá fazendo sombra na parte aqui do colo dela aqui, ó, tá? Então, você vai vir, faz a sombrinha aqui, e nessa lateral aqui, ó, do pescoço, tá? E aí tem sombra aqui nessa parte das mãos, né? Vamos lá começar, ó. A gente tem que fazer a sombra que tá projetada de um dedo no outro, tem que prestar atenção, ó. Aqui a gente tem a sombrinha de dobra, sombrinha embaixo, né? Depois a gente faz a iluminação. Deixa eu dar um zoom aqui só pra vocês verem, porque tem que sempre estar olhando onde que tá, porque tem que tirar e dar o zoom. Então, tem hora que eu tenho que afastar, mas aqui no caso, como a gente tá mexendo os dedos, eu tenho que trazer no zoom pra vocês verem mais de perto, ó. Então aqui a gente tem esse dedo aqui, então tem que fazer uma sombrinha, tá? Eu posso colocar uma sombrinha de leve aqui, ó, em volta da unha também, pra destacar mais a unha, tá? Aqui a gente tem uma sombrinha ali na parte de trás, que tá cortando o dedo aqui, tá vendo? Pedacinho do outro dedo que tá lá atrás. Sombrinha que esse dedo tá fazendo no outro aqui, ó. Aí você divide a unha. Esse dedão que tá lá atrás quase que não aparece. Então a gente vai deixar ele um pouquinho mais escuro aqui, ó. A gente vai fazer a sombra da palma da mão aqui na lateral. Sombreia bem essa parte aqui, ó. Porque essa parte aqui é bem mais escura da palma da mão, tá? Então você sombreia bem. Tem bastante dobrinha, tá? Então, ó, você sombreia bem. Depois tem uma sombra aqui na lateral, ó. Mas é aquela que não encosta, tá? Só pra dar um volume. Aí se encostar não tem problema. Lembra como que a gente faz quando encosta? A gente pega só o camurça, ó. E passa aqui dividindo no canto, ó. E depois a gente vai clarear um pouquinho também, né? Vamos fazer iluminação, então a gente vai passar no cantinho a luz também. Então pode ficar tranquilo que depois dá pra consertar, tá? Sombrinha aqui do lado de cá também pra dar volume, tá? Então você pega resto de tinta assim, ó, e esfuma, tá? Deixa eu só tirar o zoom pra vocês verem, ó. Então você pega o resto de tinta, ó, e faz um movimento circular aqui, ó. A tinta tá secando muito rápido, hoje tá muito calor aqui, como que tá aí onde você mora, nesse momento que você tá assistindo essa aula. Aqui tava muito chuva, né? Mas tava fresco. Agora já não. A gente parou de chover, mas voltou a esquentar, tá? Ó, fiz aqui. Agora a gente tem que fazer a sombra aqui desse lado, porque a mão tá na frente. Então tá reproduzindo uma boa sombra aqui na parte do outro ombro ali, do outro lado, né? Então, reproduz bem a sombra aqui. Tá? E agora a gente vai fazer aqui, ó, a sombra desse lado de cá. Nossa, agora que eu vi que eu borrei aqui no cantinho, mas depois eu arrumo, ó. Faço aqui igual eu fiz no outro ali, ó, sem encostar, tá? Deixa uma distancinha ali da borda. A gente vai dar uma sombreada aqui, ó, pra ficar um tom bem, aquela volume aqui, ó. Movimento circular. Lembra, se ficou marcado, pega a camurça e acerta com camurça. Ó, trabalha aqui bastante o movimento circular. Ó, você vem trabalhando bem aqui, ó, no movimento circular. Lateral. Deixa uma bordinha, lembra da bordinha, não vai até o final, tá? Não encosta até aqui, porque a gente tem uma sombra aqui embaixo. Então, ó, você não encosta, tá? Você vem, ó, trabalha o esfumado e deixa uma bordinha. Aqui a gente faz uma sombrinha bem fina, porque tem a blusa, né? Se a gente não faz, não dá volume na hora que a gente pinta a blusa, tá? Parece que tá todo coladinho, tá? Então, a sombra também ajuda a dar volume. Pra parecer que a blusa está em cima da pele dela mesmo, ó. Escurece aqui o cantinho, tá? Ó, tá vendo? Por eu não encostar na borda, fica com essa divisãozinha aqui, tá? Se não junta tudo, não fica bacana. Então, a gente deixa uma distanciazinha assim, só pra não acontecer isso. Tá? Ó, então a gente fez a sombra. Agora a gente vai trabalhar pontos de iluminação. Para trabalhar a iluminação, a gente vai usar camurça junto com branco, tá? Porque se a gente for colocar só branco, fica muito marcado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando a gente pega camurça e branco, ó, e mistura os dois, fica mais suave. Eu vou dar um zoom, claro, pra vocês poderem ver, ó. Tô fazendo aquela iluminação que ela tem na pontinha aqui do nariz, tá? Aqui também tem uma iluminação de leve nas bordinhas aqui depois das narinas, né?
É bem suave, tá? Porque a gente vai ter que pegar uma cor mais escura ali pra fazer esses buraquinhos. De preferência, melhor que seja o sépia, né, pra fazer, ó. A gente pega aqui, trabalha com o sépia, tá? Ó, vou mostrando aqui pra vocês. Eu misturei então meu branco com camurça. Eu preciso dar aquela iluminadinha aqui no queixo, pra ele dar essa levantadinha, tá? Onde também tem, é sempre aqui, ó, nessa parte. Só que aí você trabalha com cuidado, movimento circular, pra você não deixar marcado, tá? Essa área sempre é um pouquinho mais clara. Só que eu tenho que trabalhar com bastante cuidado pra não deixar marcado, tá? Ó. Aqui no cantinho da boca. Aqui, ó, de leve. Aí, quando eu vejo que marcou, já vem com o movimento circular pra dar uma espalhadinha, tá? Tem que tomar bastante cuidado. Sabe aquela parte aqui aqui, como que chama? Maçã? Acho que é maçã, né? Essa parte aqui. Ó, aqui você tem que dar uma iluminada, porque essa área aqui, ela pega bastante luz. Tanto que acho que tem um pessoal que passa eu não sou das maquiagens, gente, mas tem um tal de iluminador, né? Que o pessoal passa. Se eu não estou enganado, porque eu sou péssima nesses negócios de maquiagem, gente. Eu sou péssima. Eu não sou de me maquiar, não. É até porque eu tenho alergia a algumas coisas, então... Aí... Sabe quando você perde o gosto por causa da alergia? Aí também não tem muita paciência, não, gente. Ó, dá uma clareadinha aqui. E a testa, né? Tem que dar uma iluminada. Agora eu vou usar, por ser uma área maior, eu prefiro usar o pituá pra não marcar, tá? Deixa eu pegar mais camurça, porque tá ficando só branco, aí branco acaba deixando marca. Ó, tá vendo ali? Ficou muito claro. Caso fique marcado, eu mostro pra vocês. É só passar o camurça aqui por cima que já tira a marca. Só que essa parte precisa ser mais clara mesmo. Outra parte que tem que ser iluminada é aqui, ó. Quando o pessoal passa até esse iluminador, se eu não me engano, o pessoal passa perto da sobrancelha. Eu não sou de maquiagem, mas eu fiz um curso de maquiagem muito, muito, muito tempo atrás. Junto com a minha cunhada. Acho que era um negócio de auto-maquiagem, uma coisa assim. Eu nem sei se é isso, esse nome mesmo. Mas, ó, tem que ter essa iluminação pra baixo, na verdade, da sobrancelha, tá? Depois, quando a gente fizer a sobrancelha, isso vai dar total diferença, tá? Então, agora eu vou fazer aqui a iluminação, que eu falei pra vocês que a gente marcou, ó. Mas agora eu vou deixar um pouquinho mais clarinha aquela parte da lateral, ó. Tá vendo? Olha como muda, né? Quando fizer o olho, então, nossa senhora. Vou pôr mais um pouquinho de branco aqui, só pra dar mais essa iluminada na pontinha do nariz, tá? Agora a gente vem aqui, ó, nessa parte, ó, do pescoço. Sempre camurça junto com branco, tá? Mistura os dois, tá bom? Ó, pra destacar. Agora a gente vem aqui, ó, no ombro. Ilumina aquela bordinha. Tem os dedos, tá? Também. Aqui, eu não vou iluminar não, tá? Eu vou deixar assim. Eu vou marcar só onde precisa ser mais claro, ali não precisa, tá? A gente vai mexer agora com essa mão aqui, ó. Então, você vai iluminar aquela bordinha que eu falei. Vou trocar o pincel, porque eu tô achando que ele tá muito grande pra isso e vai acabar borrando. Então, vamos lá. Clareia aqui, ó. Porque a luz tá pegando nesses dedos que estão mais na frente aqui, ó. Que estão aparentes, né? Esses aqui, ó. Esse lado aqui, tá? Agora a gente dá uma iluminada nos dedos aqui, ó, pra dividir mesmo, né? Depois quando contornar. Que a Juju, ela não é realista, tá, gente? Então, não precisa ser, nossa, né, não é realismo. Só que a gente tem que fazer a iluminação, porque com a iluminação que a gente consegue dar esse efeito pros detalhes, né? A sombra e a luz que dá essa volume, profundidade. Senão fica tudo chapado, né? Aí não fica bacana. Vou pegar o meu jatobá aqui só pra dividir essa unha aqui. Nossa, secou já com o calor. Essa unha eu nem vi que eu não dividi ela. Ó, agora a gente vai dar profundidade com mais uma sombra em alguns pontos, tá? Deixa eu até tirar o zoom, ó, pra vocês verem como tá ficando, ó. A gente vai ter que fazer pequenas sombrinhas em alguns pontos aqui, só pra dar mais profundidade, tá? Então eu vou usar o marrom, só pra onde preciso fazer essas partes, por exemplo, aqui o pescoço, entendeu? A orelha, que tá mais pra trás, né? Escondidinha. Aqui do olho a gente pode fazer um pouquinho, aqui embaixo, né? Esse cantinho aqui, ó, que tá mais escondidinho, e essa parte aqui da mão também. Então isso vai dar mais profundidade pra nossa Juju, tá bom? Vamos começar aqui com o olho. Eu sempre gosto de mexer nele primeiro, de cima pra baixo, pra ficar mais fácil, ó. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais, fazendo uma dobrinha. Ali no finalzinho, tá? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem.
Eu gosto de escurecer porque fica aquele o olho esfumado, né, que fala. Tem uma maquiagem que eles falam que é o esfumado. Fica muito bonito. Ó, tá vendo? Aí eu vou escurecer aqui esse cantinho da orelha também. Aqui, eu já coloquei sépia, né? Mas eu vou colocar um pouquinho de marrom só do lado. Aqui só um pouquinho, só uma esfumadinha de leve, ó. Pra dar aquele afundadinho mesmo. Pescoço. Gente, movimento bem leve. Por quê? Senão você acaba arrancando a primeira sombra que você fez. Então, a mão tem que estar bem levinha e movimento circular. Se você apertar aqui, você vai perceber que vai ficar um buraco. Tá? É porque você apertou e você ficou muito tempo ali, ó. Esfregando, esfregando, esfregando. Aí você acabou fazendo um buraco, tirando a tinta que você acabou de colocar. Nossa, fica muito feio, gente. Depois tem que esperar secar pra passar a tinta de novo e consertar. É bem chatinho. Então, ó, mãozinha leve aí pra não acontecer isso, tá? Você não pode ficar muito tempo ali no lugar, porque senão acontece esse buraco que eu falei. Ó, tem que ser rápido. Fez o esfumado, já vai seguindo o caminho. Aqui vai ser mais escuro, né? Como eu disse, então, ó. Movimento circular. E boa. Já vou seguindo, tá? Aqui embaixo. Onde mais? A mão, né? E o cantinho aqui. Ah, e aquele dedão, né, que tá mais pra trás aqui, ó. Tá mais escondidinho. A gente pode deixar ele mais escuro, porque tá mais no fundo. Então fica interessante fazer isso pra dar essa arte de profundidade, né, nele. Ó, podemos fazer no cantinho do cabelo? Acho que fica legal fazer um pouquinho assim, pra gente dar mais volume pro cabelo. O cabelo vai parecer que tá bem saltado. Ele já tem um efeito bem bacana, tá, gente? Vocês vão gostar desse efeito do cabelo. É bem legal de fazer, com um negócio bem assim que a maioria das pessoas jogam fora. Quando elas recebem o produto, elas jogam fora. E a gente vai usar. Então, aguarda aí. Não esquece de ir deixando seu like aí no vídeo. Comenta aí se você tá gostando. Se você chegou até aqui, ó, se você chegou até agora aqui, comenta aí, Juju é uma fofa. Aí eu vou saber que você chegou nessa parte aqui. Se você comentar Juju é uma fofa, ah, eu já sei que você chegou até essa parte da aula. Ó, tá vendo? Aí ele vai, quando a gente colocar o cabelo dela aqui, vai ficar muito legal, porque a gente já fez aí todo o trabalho de sombreado, tá? Então, a gente vai agora pro cabelo. E que cor é o cabelo da Juju? Vou dar a opção aí pra você. Pode ser sépia ou pode ser rústico. E a gente também vai intercalar com um pouco de preto depois, tá? Então, qualquer uma dessas duas aqui que você usar, vai dar certo, tá bom? Eu vou usar o sépia mesmo. E aqui, o que você vai fazer? Você vai trabalhar pintando bem, tá? Trabalhando bem aqui o preenchimento. E quando chegar na borda, você esfuma. Tá vendo que eu marquei o risco aqui pra vocês, né? Aí quando chegar na bordinha, você esfuma mesmo assim, ó, tá? Pra ficar desse jeito aqui, tá? De resto aqui você preenche bem, tá? Preenche bem, não deixa buraquinho. Trabalha bem o preenchimento, tá? Aí é quando chega aqui. Aí eu peço pra você trocar o pincel, pega um pituá menorzinho, qualquer coisa, pega um outro tipo de pituá, só pra você fazer essa parte aqui, ó, tá? Aqui você faz com menor, tá bom? Trabalha com cuidado aqui, ó. Na hora que você chegar nesse pedaço, tá bom? Aí você pega um pituazinho, um pincel pituá menor, tá bom? Se você conseguir fazer com esse, beleza. Mas se você tem medo de borrar, principalmente quando chegar na parte de detalhe, aí você pega um outro, tá? Aqui é preenchimento. A técnica que eu falei é a seguir, depois que a gente fizer essa parte e escurecer mais um pouquinho em algumas partes com preto. Então, nessa parte aqui, pra não ficar muito longo, aperta a pausa aí e preenche. E depois, na sequência, a gente já volta pra gente passar o preto. Ó, pessoal, eu preenchi bastante, depois eu voltei também dando batidinhas pra poder tampar, porque fica alguns buraquinhos. Agora a gente volta com preto, em algumas partes a gente vai escurecer, tá? Então eu tiro o excesso e aí a gente vem, ó, com batidinhas e depois a gente dá uma espalhadinha, tá? Ó, você dá batidinhas com a tinta preta e depois você vem de leve, com a mãozinha leve, ó, você dá uma esfumadinha, tá? Não é pra você tirar, é só pra não deixar tão marcado as batidinhas. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem, ó. Ele vai ficar mais suave. Se você deixar a batidinha, vai ficar assim, ó, tá? E aí, o que você tem que fazer? Ó? Você tem que amenizar essas marcas aqui, de levinho, ó. Com cuidado, porque senão você vai ter que esperar secar, porque senão você arranca a tinta, tá? Você arranca o nosso sépia que a gente acabou de colocar, tá? Então, ó, eu coloco as batidinhas com preto. E aí, ó, de leve, eu dou essa esfumadinha. Ó, tá vendo? Vai ficando mais suave. Isso aqui não fica tão marcado, tá? Ó, aí você vem de leve e dá uma espalhadinha. Tá vendo que ele não fica tão marcado, ó. Ele fica bem mais bonito. Aí, por que a gente tá fazendo isso? Aqui esse aqui é o fundo, mas depois a gente vem com os cachos, tá? Ó, aí de leve eu dou uma espalhadinha. Aí, ó, de leve, dou uma espalhadinha. Sempre com cuidado.
Mãozinha leve pra você não deixar marcas, tá? E nem arrancar a tinta que a gente acabou de fazer. Tá? Feito isso aqui, ó. Tá? Feito isso, a gente vai pra técnica que agora eu vou passar pra vocês, esse efeito que eu faço, tá? Então, pra gente fazer ele, a gente vai precisar da tampinha que vem no pincel. Sabe essa tampinha que vem no seu pincel e geralmente a gente joga fora? Maioria, né? Eu, como eu guardo em potinhos, né? Eu não guardo ela. Mas como eu faço esse efeito, eu guardo algumas. Aí não jogo todas fora, mas eu deixo guardado umas 3, porque às vezes eu preciso, né? Pra fazer esse tipo de efeito. Aqui, gente, ó, a gente vai fazer desta forma. Só que quando fica com bastante, fica bem legal. Então você vai usar a cor, essa cor aqui é a Cappuccino, tá? Aí eu vou pegar, ó, a minha tinta e vou fazer essas bolinhas aqui, ó. Do cabelo. Não tem problema se você remontar, tá? Porque isso aqui, a gente vai dar um efeito antes da gente puxar mais alguns cachos depois, tá? Isso aqui vai dar um volume. E se não sair inteiro toda a parte, não tem problema. Alguns saem inteiros, os outros não, tá? Não tem problema. Aí depois, quando a gente terminar, a gente pega essa cor, dilui, né? Cappuccino. E depois a gente vai fazer alguns assim, ó. Só que como a gente já vai ter um volume desses cachinhos aqui por cima, fica mais legal porque já fizemos uma boa parte, tá? Então, só alguns que a gente fizer já vai dar um... Como a gente já tem uma boa parte feita com o protetor de pincel, né? Esse canudinho, a gente não vai precisar fazer tudo isso aqui à mão, tá? E fica bem legal o efeito. E lembrando, né, que isso aqui não é realista, tá? Então, por isso que eu tô fazendo dessa forma. Não é um realismo. Se fosse um realismo, aí tinha que ser tudo de pincel mesmo. Não tinha escapatória. Mas como não é, esse aqui é uma técnica que fica bacana pra fazer e fica bem bonito. A Juju vai ficar uma fofa. E outra coisa, não é eu que inventei isso aqui não, gente. Acho que já outras pessoas também já usaram, tá? Mas, como eu disse, tem muitas técnicas e são todas parecidas. Mas faz tempo que eu não fazia. Acho que a última vez que eu fiz a Juju, ela nem tinha nome. Eu que dei nome agora de Juju pra ela. Se eu não me engano, foi em 2016. Ou antes. Eu tô chutando 2016. Mas se por acaso eu errar, eu vou colocar no vídeo aí aparecendo a data que eu pintei ela. Porque eu preciso olhar no meu histórico do celular. Porque era a época que eu postava lá no Facebook. Nem posto mais lá. Faz tempo, das antigas. Ó, e aí você vai fazer isso aqui em todo o cabelo, tá? Você vai fazer em tudo, tá bom? Então, isso aqui demora um pouquinho, tá? Eu não vou gravar todo o processo, não. Senão vai ficar muito longo, tá? Então, eu volto aqui com toda essa parte já feita. Ó, ficou dessa forma. Agora você dilui o sépia, porque a gente vai dar acabamento aqui, ó, do lado de fora. A gente vai puxar esses fiozinhos agora pra cá, ó. Lembra que eu falei que a gente precisava deixar o esfumado na borda? Pra gente poder fazer esses cachinhos saindo, esses fiozinhos, ó. Então, você pega o pincel, dilui, e aí você dá uma roladinha, assim, voltinha, e sai. Ou faz um só, uma voltinha e sai. E sai. Você vai fazendo dessa forma aqui, ó. E vai fazendo como se fosse um E. Sabe quando você ia aprender a escrever o E? Daquele jeito, ó. Aí você vai fazer vários... se você for fazer 2 E, aí puxa o fiozinho pra fora. Faz um E só, puxa pra fora. Tá vendo? Na testa também, ó. Tem que tomar cuidado. Ó, esse aqui é pequenininho, tá? Você vai puxar com cuidado aqui do lado de dentro, ó. Então aqui você toma um pouquinho de cuidado, ó. Tá? Nessa parte aqui você toma cuidado. Ó como a sombra faz ficar projetado, que eu falei pra vocês. Que bonito que fica, né? Então aqui você só não puxa muito, faz alguns só, assim, só pra não ficar retão. Alguns fiozinhos só. Tá vendo? E aí você vai fazendo a volta toda, tá? Põe na ponta do pincel e tem que estar diluído, tá? Senão você não consegue. Pode diluir com água, pode diluir com aquarela silk incolor. A tinta tem que estar mais fluida, tá? Pra você conseguir fazer esses rococozinhos aqui, ó. Do lado de fora. Aqui do lado da orelha. Aí você vai trabalhando, ó. Tá? Vai fazendo. Tá? E vai fazer a volta toda, tá? Ó como ele fica aqui, ó, na bordinha, tá vendo? Ó, na testa também. Aqui na orelha você pode puxar alguns, ó. Tá vendo?
E aí você faz da volta toda. Ó, o resultado fica assim, olha que lindo que fica, tá? Eu coloco mais claro aqui, gente, eu coloquei o cappuccino, porque é pra destacar. Mas você também pode misturar branco no seu sépia, tá? Eu já usei o cappuccino mesmo pra dar um tchan mesmo no cabelo e chama bastante atenção. Se você quiser que fique mais discreto, aí você mistura o sépia com branco, tá? Ele vai ficar mais, bem clarinho, tá bom? Agora a gente vai usar o sépia, já que eu diluí ele também aqui, né? Pra fazer os cachinhos, né? Vamos fazer a sobrancelha, pra gente não desperdiçar a tinta, tá? A gente vai vir aqui na sobrancelha, tirar o excesso do meu pincel também, né? Preencher ele. Você vai puxar, ó, a pontinha você puxa os pelinhos, tá? Dessa forma mesmo. O início aqui você puxa aqui, ó, os pelinhos. E depois você pode preencher. Puxando mesmo, ó. Só dá uma saidinha com os pelinhos assim. Pra dar um detalhe parecendo que é mais sobrancelha do que toda pintadona, né? A pontinha é legal você fazer esses pelinhos que fica mais... Fica bem mais bonito. Vou mostrar pra vocês como que fica. Ó, tá vendo? Fica dessa forma, não fica aquela coisa só chapada. Fica bem mais bonito. Aí você reproduz o mesmo desse lado. Duas sobrancelhas feitas. Agora a gente vai mexer com o olhinho. Precisamos trabalhar com um pincel menor. Eu vou trabalhar com a linha do 522. Bom, vamos lá. Ó, vamos passar branco aqui. Na parte do branquinho do olho. Eu não vou fazer ela com olhão verde, tá, gente? Eu vou fazer uma outra cor. Tipo um mel esverdeado, sabe? Pra mudar um pouco. Eu já fiz na aula da bonequinha que tem aí no canal. Eu já fiz ela com olho verde. Então essa aqui vai ser o olho cor de mel. Pra mudar. Pra vocês verem que dá pra adaptar a técnica do olho. Então aqui, ó, preenche de branco. Não deixa ficar buraquinho, falha, tá? Vê se você passou direitinho. Aí, você vai usar agora cinza. A gente usa o cinza pra gente dar a sombra. Eu vou fazer antes, porque depois eu não preciso ficar com cuidado pra não borrar. Então, depois que a gente faz o branco, a gente já faz uma sombra nessa parte do branco, ó. Aí eu sombreio aqui o cantinho. Sombreio o lado de cá. Um pouquinho aqui embaixo. Agora do outro lado. Aqui. E o lado de cá. Acho que eu exagerei um pouquinho. Mas não tem problema, se ficar marcado é só pôr o branco em cima, ó. Pega o branco, tá vendo que eu exagerei? Tá diferente do outro lado? Ó, eu pego o branco. Pra ficar mais suave. Tá vendo? Aí eu passo em cima. E ele já dá uma boa amenizada ali. Um pouquinho de sombra aqui embaixo. Beleza. Agora, a gente dá um zoom. Eu vou fazer um olhinho aqui com vocês, ó. Vou pegar a cor Siena Natural. A minha já tá até no final. Bem velhinha já. Eu vou começar aqui, ó. Fazendo a volta. Do olho. De vez em quando eu tenho que parar pra dar uma olhada se o microfone tá gravando, gente. Ó. Espalho. Aí eu vou puxar um pouquinho pra dentro. Vou esfumar um pouquinho, puxando pra dentro, ó. Aí, do lado aqui, um pouco pra dentro, eu vou pegar o pistache. E eu vou passar aqui, ó. Do lado da bolinha preta. Aí eu dou uma esfumadinha nesse verde. Ó, certo? Agora eu pego aqui, ó, o meu siena. E eu mesclo aqui um pouco dos dois. Tem que mesclar, tá? Cuidado aí pra você não tampar o outro. Aí você faz os dois se unir aqui, ó. Mescla. Mescla os dois. Aí agora que você tem os dois mesclando, você pega um pouquinho do verde e dá umas puxadinhas aqui, ó. Com cuidado, só um pouquinho. Certo? Agora, a gente vai trabalhar o rústico, tá? Pra escurecer um pouquinho. Então, eu pego um pouquinho de rústico na pontinha do meu pincel e escureço essa parte aqui de cima. Deixa eu só abrir a tela aqui, gente, que preciso olhar onde tem mais sombra, ó. Escureço aqui essa parte de cima. Esse aqui tem um pouquinho mais de cor, tá, gente? Então, ela é um pouquinho mais trabalhosa só por conta das cores. Aquele olho verde lá era mais fácil, mas eu quis mudar um pouquinho pra dar uma diferenciada, tá? Você pode fazer a cor que você quiser, tá? Ó, a minha borda, ela vai ser mais escura um pouquinho. E aí, deixa eu pegar um pincel mais fininho pra fazer isso. Eu vou pegar o rústico. E eu vou dar agora umas puxadinhas aqui, ó. Risquinhos pra dentro, ó. Porque aquele pincel ali, ele é um pouquinho mais durinho.
ele acaba tirando a tinta que eu acabei de colocar. Ó. Com calma. Eu puxo, tá? Essa parte de cima depois eu vou escurecer um pouco mais, porque sempre a parte de cima é mais escura, tá? Eu vou pegar o preto. E eu vou pintar aqui, ó. Esse pedacinho aqui eu não pintei porque ali é a bolinha branca. Então, podia ter pintado, que não tem problema, mas como já passei na primeira parte, deixei assim mesmo. Ó, então eu preencho de preto. Esse barulhinho que vocês estão escutando é meu ventilador de mesa, tá, gente? Tá muito calor. A única desvantagem dele é que ele seca a minha tinta. Aí atrapalha um pouco. Ó, a parte de cima, eu falei pra vocês que a gente vai escurecer, né? Então, ó, a parte de cima eu vou escurecer um pouco mais aqui. Uma parte que fica mais escura mesmo. Vou fazer a iluminação, tá? A iluminação, eu peguei o branco errado. É um branco que tá bem seco na minha mesa. Deixa eu tirar ele daqui. Jogar fora, a embalagem tá bem... Nossa! Olha isso, gente. Olha o que aconteceu. Deixa eu mostrar pra vocês. Que dá pra vocês fazer quando acontece isso. Lenço umedecido. Já tá seco essa parte de baixo, ó. Então você vem, ó. Nem foi por aqui que eu quis não, gente. Mas é bom porque vocês sabem como limpar. Ó, prontinho, tá? Só que a minha sorte é que já tava seco, tá? Então, ó. Tá seco, lencinho. É por isso que eu não deixo faltar, gente. E todo mundo fala que qualquer lenço umedecido. Eu uso esse mais barato que eu acho aqui, ó. Pronto. É bom que acontece essas coisas pra vocês verem que acontece com... Por isso que não abra a tinta. Ó, a dica que eu dou, não abra a tinta em cima da sua pintura, tá? Vira e mexe, às vezes acontece essas coisas, gente. Quem nunca? Comenta aí se já aconteceu com você. O que você fez? Ficou desesperada? Ó, tinta branca. A gente vai clarear essa parte aqui, ó. Você vai fazer como se fossem risquinhos de luz, ó. Aí você deu aquela iluminada ali. Agora a gente vai trabalhar o branco mesmo, ó. Aqui em cima. Aí tem branco aqui. Um pouquinho, acho que tem muito. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, ó. Eu gosto de fazer uma luz também nessa parte preta, assim, com... de leve, ó. Eu gosto de deixar iluminado. Olha que olho lindo, gente. Olha que olho, é muito lindo. O outro é a mesma coisa, tá, gente? Só pra não ficar longo, você vai repetir o processo, tá? O que muda às vezes é a bolinha. Então, a parte da bolinha eu venho pra cá, volto pra gente colocar juntinho. De resto, é só você seguir aqui, volta de novo pra você poder fazer nessa parte, pra você seguir, que é a mesma coisa, o mesmo detalhe, nos mesmos lugares, não muda nada, tá? Tem que ser igual no lado de cá, tá? A gente volta só com a iluminação pra vocês não errarem onde tem que colocar, tá bom? Vamos lá pra iluminação? A gente pega o branco, colocamos aqui nessa parte. Aí a gente faz a luz aqui, mais um pontinho aqui, outro pontinho aqui, ó, desse lado aqui, tá? Aí eu posso fazer aquela iluminaçãozinha na parte preta que eu gosto. Essa iluminação a gente vai retocar depois, tá, gente? Toda vez a iluminação tem que ser retocada. Por exemplo, tá vendo que aqui já apagou aquela lá que eu tinha feito, porque eu esfumei, ó. Então agora eu coloco novamente, tá vendo? Aqui depois eu vou retocar também, porque ela tá bem clarinha. Depois quando secar, eu vou retocar. A gente vai fazer agora o delineado. Pra fazer o delineado, eu vou diluir a cor... a tinta preta com o Fashion Colors preto, porque aí a minha tinta fica diluída e bem pigmentada, tá? Então vou fazer isso não em cima pra não acontecer de novo, né? Porque preto já é mais difícil de tirar, tá? Eu vou pôr aqui um pinguinho de Fashion Colors e um pouquinho de tinta preta. Ó, aqui eu tô usando o pincel C508, mas depois eu vou trocar porque a pontinha dele é um pouco grossa, tá? Pra fazer, mas pra preencher aqui tranquilo, eu vou usar ela, mas depois eu troco. Que aí eu prefiro outro pincel pra puxar cílios. Então só preencher essa parte que ela tem aquele olho de gatinho, que a turma fala que passa o delineador, né? Ela tá com bastante volume aqui nesse olho. Deixa eu só tirar um. Geralmente quando eu borro assim, eu tiro com a unha. Porque a tinta de baixo já está seca. Vou fazer um lado e o outro vai só repetir o processo, tá? Então, ó, preenchi. Agora eu vou pegar o meu pincel da linha C602. Acho que eu vou até usar o outro. Deixa eu ver, tem uma outra que é só C, que é o C600. Deixa eu ver se eu acho ela. Porque ela tá bem fininha. Essa daqui, ó, C600. Ó, aí eu pego, ó. E puxo os cílios. Chegou nessa parte aqui, a gente já começa a puxar mais retinho, ó. E aqui eu já puxo um pouco pra cá, ó. Tá vendo? Tem um embaixo também. Deixa eu só arrumar o volume aqui da sobrancelha. Tô vendo umas falhinhas. Ó, aí eu tenho que fazer aqui a parte de baixo também, ó. Aqui é bem pouquinho, toma cuidado pra você não puxar muito. Aqui é bem menorzinho, ó, tá? Só um pouquinho. Certo? Ó,
Fica bem volumoso essa sobrancelha, tá? Aí você vai repetir o processo do outro lado, tá bom? Ó, fica assim, o olhinho, tá? É a mesma coisa, mesmo processo de um lado pro outro, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos preencher a armação com a cor preta, tá? Primeira coisa que você vai fazer é preencher tudo aqui, ó. Aí, a minha indicação é um pincel pequeno, esse aqui é aquele lá, né, o 522 número 0. É a minha indicação pra você aí, tá usando, ó. Porque ele é bem estreito e é mais fácil. Ah, Pri, mas eu não tenho. Posso usar pincel de contorno? Pode também, tá? O que eu não indico é pincel grande, tá? Então aqui você faça com calma. Eu podia ter passado a tinta por cima, né? Mas eu acabei esquecendo. Que aí agora eu não posso deixar nenhum vãozinho. Mas eu podia ter deixado, entendeu? Então é só preencher, tá? Esse cantinho aqui, ó. A armação do óculos, ela tem que ficar pra fora aqui, tá? Do cabelo. Mas não tem problema também se ficar ao contrário. Se você puxou depois, você vai fazer os cabelinhos depois por cima, tá? O importante é que você não deixar vão. Então, se você for pintar e quiser passar por cima a camurça, né? E quiser passar por cima da armação, você pode estar fazendo isso, tá? Porque aí não fica nenhum buraquinho. Eu só não passei porque minha vista tá bem ruimzinha, gente. Tem hora que eu não enxergo o carbono, então... Preciso fazer meu óculos de novo, não sei se aumentou, tá? Então, ó, por enquanto aqui é você preencher a armação, tá? Preenche a armação que a seguir, aí sim a gente vai dar efeito de iluminação nessa armação. Ó, fica assim a armação, tá? Agora a gente vai fazer uma iluminação, só com tinta branca mesmo, ó. Você dilui um pouquinho ela, pincelzinho eu tô no C600. Eu vou fazer um reflexo aqui, ó, de brilho da armação, ó. Nesse lugarzinho, aqui separado, não junta, tá? Um pouquinho aqui na frente, ó. Mais um fiozinho aqui, tá vendo? Que isso aqui vai dando um brilho na armação. Ela não fica chapadona, tá? Ó. Aqui outro. Um pouquinho aqui, ó, na lateral. Aqui também, ó. Bem na beiradinha da armação, ó, tá vendo? Aqui embaixo eu já fiz, né? Desse lado. Eu acho que foi. Acho que não tem mais. É, só nessas partes mesmo. Aqui é bem clarinho mesmo, aqui, ó. Bem pouquinho. Ah, tem um pouquinho aqui bem mais clarinho aqui, ó. Desse lado de cá, ó. Só que é bem mais claro. Tem partes mais fortes, né? Que estão bem marcadas e outras que nem tanto. Um pouquinho mais clarinhas. Deixa eu até tirar um pouco dela. Ó, tá vendo, ó? Não vai ter reflexo aqui no vidro, tá? Porque tira um pouco do brilho do olho, então eu não quero fazer. Mas pra quem quiser fazer, pode estar fazendo. Um reflexo como se fosse o vidro, né? Do óculos, tá? Bora que agora a gente vai fazer a boca dela. Para a boca da Juju, até enroscou aqui. Para a boca da Juju, a gente vai usar pink e depois vermelho carmim. E iluminação a gente vai fazer com branco. Então a gente começa primeiro preenchendo com o pink. Só preencher. Aí tem que preencher bem direitinho, ó. Esse aqui é o número 2 já, tá? É outra iluminação. É a mesma referência, mas essa é 522. Só que essa aqui é a número 2, não é o 0, tá? Já é um pouquinho maior, porque aqui já é uma parte maiorzinha, né? Senão demora muito. Aí primeiro eu preencho. Ó, bocona bem rosa. Por falar em rosa, quem lembra daqueles batom que a nossa vovó usava? Que era uma embalagem verde. E o batom era verde, quando você passava ficava um rosa, bem rosa, desse jeito aqui. Comenta aí quem lembra. E se você tá assistindo até agora aí, comenta aí, batom da vovó. Que aí eu vou saber que você chegou até aqui no vídeo, hein? Comenta aí, batom da vovó. Quero saber quem chegou até essa parte aqui do vídeo. Comenta aí que eu quero ver, tá? Ó, agora que a gente já passou o pink, a gente vai fazer a iluminação, ó. Vou fazer a iluminação aqui só na parte de baixo, ó. Aqueles risquinhos, ó. Pra ficar bem claro aqui, tá? Só vou tirar um pouco do excesso, que eu acho que eu deixei um pouco demais aqui. Ó, certo? Aí, vou pegar o carmim agora. Pra gente sombrear. Na pontinha do meu pincel, ó. Eu começo aqui da beiradinha, ó. E venho puxando pra dentro. Aí dou uma delineada, né? Nas beiradinhas também. Pra ficar um negócio bem desenhado a boca. Tem gente que passa, né? Tem uns batons que tem uma parte como se fosse um lápis, né? Pra fazer o contorno da boca. Eu acho que até uma época, na adolescência, eu cheguei a ter um desse estilo aí. Acho que da Boticário, ele tinha 2 pontas. Muito tempo, faz tempo. Ó, aí eu escureço. Depois a gente vai escurecer um pouquinho mais esse meio aqui, tá? Aqui na parte de baixo. Na parte de baixo, a gente já vai fazer um acabamento aqui com outro pincel. Ó. Aí eu fiz isso. Aí eu vou pegar aquele pincel que eu usei pra fazer no olho, os risquinhos, ó. E vou fazer algumas puxadinhas aqui pra cima, ó. Com cuidado pra não estragar o branco, né? Que eu acabei de fazer, né? Então, ó. Só tem que tomar cuidado, porque senão depois eu tenho que retocar tudo de novo. Ó. Bem de leve, ó. Tá vendo? É só pra dar aqueles risquinhos que fica... As rachadurinhas que a gente tem na boca, né? Tá vendo? Bom, eu vou pegar essa cor aqui, já que sobrou meu preto ali, de vez eu fazer o vinho, pegar vinho, eu pego o meu carmim e pego um pouquinho do preto que sobrou misturado, ó. E aí eu faço aqui, ó, meu vinho, pegar
um bocadinho de água, um pinguinho de nada aqui, de água, só pra diluir. Porque eu tenho que escurecer essa parte aqui, ó, do meio. Como se fosse um contorno, ó. Bastante cuidado pra não borrar. Esse pincel é um pouquinho mais grossinho. Tá? Então tem que tomar cuidado. Esse é o 508, ele é um pouquinho mais grossinho a pontinha dele. Eu uso mais pra preencher áreas que precisam ser bem preenchidas. Depois eu troco pra fazer coisas fininhas, né? Bom, eu vou pegar agora um pouquinho de sépia, que acho que o meu já secou. Pra fazer o cantinho aqui do lado da boca. Ó. Tá bom? A gente vai contornar depois ela com sépia. Só em algumas partes a gente vai fazer um contorninho, ó. Bem suave, ó. Com o sépia, tá? Bom, a boca aqui a gente já fez. Eu vou só dar uma clareadinha, gente. Eu gosto de deixar um pouquinho mais claro na parte de cima. Deixa eu pegar um pincel só pra... Ó, pessoal, iluminei um pouquinho em cima da boca. Ah, eu aproveitei que tinha o resto da minha tinta e eu já contornei, tá? Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia contornar com sépia? Eu contornei também a boca, as unhas. Quem quiser pintar a unha, tranquilo, pode pintar. A minha indicação que eu dou na hora de contornar é o C600, a referência desse pincel, mas aí você pode estar usando qualquer pincel que você tenha de contorno, tá? Eu sempre deixo a indicação porque o pessoal me pergunta. Então, esse aqui é o C600, tá? Que eu usei pra contornar, pra fazer os cílios e tal, né? Agora só falta a roupa, é super rápido. E eu vou mostrar aqui pra vocês a minha escolha. É uma escolha de... até vou pegar o meu círculo cromático pra vocês verem, né? Que é uma cor, se eu não me engano, é complementar, tá? Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. Ó, aqui a gente tem o amarelo, né? O amarelo, que é só que aqui no meu caso é um neon, mas o amarelo. E do outro lado a gente tem o roxo, né? O violeta aqui, ó. Né? Então, o amarelo e o violeta são complementares, por isso que eles se combinam bem, né? E ficam bonitos. Por isso que eu vou usar eles, tá? Aqui na minha sequência. Deixa eu até pegar pra eu ver qual que eu vou terminar. Vou começar com o roxo. Mas quem quiser terminar, fazer o resto do corpo dela, tranquilo. Aqui eu vou deixar assim mesmo, tá? Aí depois eu vou pôr um tecido pra combinar. Então, a gente faz o preenchimento do violeta aqui. Aí você preenche. Você pode preencher todos já, tá? Eu acho mais fácil. Eu sempre faço isso, ó. Preencho. Aí depois eu venho com... Eu vou intercalando e vou fazendo todas as partes roxas, né? Que no caso é violeta. Faço todas essas partes e depois eu só venho com o amarelo. É bem mais fácil. Só tem um detalhezinho que a gente vai ter que depois fazer. Eu vou fazer depois de seco, tá, gente? Ó, uma iluminação e uma sombra, tá? Então aqui, ó. Pula sempre uma casa. E aí pinta na de baixo, ó. Tá? E aí aqui também, ó, começa aqui, depois pula uma, aqui na frente também, aqui você pode já fazer até pra cá já, ó, que é o pedacinho lá da frente, né, só um pedacinho, ó, você pode até fazer, ó, fica até mais fácil, tá? Então, ó, preenche com violeta, e na sequência a gente já vem preenchendo com o amarelo limão, tá? Esse aqui, ele é da coleção daquelas neon, tá? Que é tampa preta, mas pode ser o amarelo limão da tampinha normal também, não tem problema, tá bom? Ó, agora que já preenchi o violeta, ficou só o amarelo, fica bem mais fácil. Depois a gente trabalha só a sombra e a luz. Aí é bem mais tranquilo, ó. Só preencher. Essa cor é tão legal. Eu tinha um vestido na época da minha adolescência. Eu tinha um vestido parecido com esse, mas era só... Na época a moda era esse amarelão aqui com cinza. Eu tinha. Era moda. Listrado também, do mesmo jeito. Só não era manga caída, se eu não me engano, que eu não gostava. Mas ó, preenche aí. Porque na sequência agora a gente já vai fazer a iluminação e a sombra, tá? Agora você pega o branco e a gente faz a iluminação. Primeiro eu vou fazer da parte roxa, lá o pincel. E depois na parte amarela. Ó, você faz a iluminação com o branco. Nessa parte. Depois lava o pincel, depois faz o amarelo. Porque se você fizer, vai misturar as cores. Aí não vai ficar muito legal, não. Faz um de cada vez. Primeiro no violeta. Toda vez eu cismo que é roxo. É mania de falar, né? Mas é violeta, gente. Ó, pronto. Aqui embaixo nem aparece, então nem vou fazer. Agora eu lavei meu pincel, agora eu vou na parte do amarelo. É quase que não aparece, tá, gente? Mas a gente faz. Um pouquinho até aparece. Não sei se pra vocês tá aparecendo ou não tá aparecendo. Então... Ó, certo? Beleza, agora a gente vai pegar preto. Isso mesmo que você escutou, preto. A gente vai pegar e tirar o excesso. E a gente vai sombrear aqui, ó. Por dentro aqui, ó, com preto, pra ficar mais escuro. Porque aqui tá mais escondidinho, né? Então... Ali você deixa sombreado com preto. Agora aqui é só nos cantinhos, tá? Ó. Você vai puxar um pouquinho de preto fazendo a sombra. Só não esquece de tirar o excesso, tá? O certo tem que estar seco, tá? Como tá calor aqui, ó, tá vendo? Pra fazer essa sombrinha. Aqui também, ó, na beiradinha. Um pouquinho de fora pra dentro, ó. Faz certinho na risca e vem puxando, ó. Bem de levinho, ó.
Puxa daqui pra dentro, bem pouquinho, tá? Depois aqui a gente vai ter que escurecer um pouco mais. Como tá escondido, né? Então não aparece. Então ele tem que ficar mais escuro. Daí aqui você puxa também, ó. Fora pra dentro, ó. Bem de levinho, é só na beirada, tá? É pouquinho, não é muito não. É só um bocadinho. Já me fala aí se vocês gostaram, a gente já tá chegando no final. Me conta aí se vocês gostaram, se vocês vão pintar. Já manda esse vídeo pra alguma amiga que adora esse tipo de pintura. Ó, tá vendo? Aí ele fica bem legal com esse efeito, tá? Bom, quem quiser pode pintar a unha dela. Eu não quis pintar, deixei assim, achei que ficou legal, bem natural, tá? E eu vou mostrar um negocinho aqui pra vocês que eu vou colocar nela, que é só um acabamento. Quem quiser colocar, beleza. Quem não quiser, não tem problema também. É só uma ideia, sugestão aqui pra quem gosta de incrementar. Eu vou colocar um brinquinho nela, mas eu resolvi colocar esses chatons, eu não sei se é chaton, gente, mas são, eles são com cola, tá? Eu esqueci o nome desses negocinhos, são apliques. Esse aqui você encontra nessas lojas que tem pedraria, na Shopee tem, mas lá quem tem como ir na 25 de março tem uma rua lá que só tem essas coisas, tá? Acho que é ladeira alguma coisa, não lembro o nome, tá? Ele tem essa cola aqui, ó, atrás não vai aparecer pra vocês, mas tem cola. Aí tem redor, tem diversas coisas, tem strass. E pra gente colar ele, precisa ter esse aplicador aqui, que nada mais, nada menos é um ferrinho de solda, tá, gente? Só que isso aqui é próprio pra isso. Então, se você não tem, e você quiser isso aqui, se você achar isso aqui, pega lá o ferrinho de solda do seu marido, seu primo, seu pai, alguma pessoa que tenha, e empresta um pouquinho, porque dá super certo. Eu pegava do meu marido quando eu não tinha esse aparelho aqui. Ó, e aí tem que estar quente, ó, você segura. E ele esquenta e faz derreter essa cola ali. Aí você vê que, geralmente eu olho pra ver se a cola saiu pro lado, ó, saiu um pouquinho pro lado, aí quer dizer que já, ui, tá pelando, já colou. Como só tava aparecendo um, eu achei que fica legal, ó. Dá um charmezinho. E aí quem quiser colocar, bordar, fazer um bordado, um colar bordado, um brinco bordado, usa aí a sua criatividade que dá pra fazer bastante coisa nela, vai ficar linda. Você pode colocar um laço nela, né? Dá pra inventar bastante coisa. Me fala aí se vocês gostaram, quero saber se vocês gostaram da cor do olho, tá? Vocês podem mudar as coisas aqui que vocês quiserem, o olho diferente, batom, unha pintada, cor da roupa, usem a criatividade aí de vocês. Só não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo.